90 Guild Wars Capítulo 268 Uma nova opção de classe Autor. Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Anúncio do sistema para o jogador. Sua chance de sucesso é calculada com base em suas habilidades, equipamentos, técnicas mostradas até agora, nível, estatísticas e físico. Draco congelou e então deu um tapa na testa. Claro, foi isso. Não admira que ele tenha perdido as duas vezes. Contudo, Draco não poderia ser culpado por seu erro. Deixando de lado o fato de que esse procedimento de aumento de classe era novo para ele, a forma como o sistema apresentava as escolhas fazia parecer que a chance de dificuldade era calculada pela classificação da classe, e não por suas chances específicas. Cada classificação de classe tinha chances uniformes de sucesso, então qualquer pessoa inteligente o suficiente teria chegado à mesma conclusão que Draco. Mas parecia que a IA levou em consideração sua linhagem, tudo o que ele mostrou, aprendeu, todas as suas habilidades, suas técnicas mostradas, sua magia subjetiva, seus títulos, seu corpo reconstruído, seu controle e seu equipamento antes de elaborar os números. Em essência, se a IA executou 10.000 simulações de Draco tentando o procedimento, apenas um das 10.000 realmente teve sucesso. Porque então ele perderia seu tempo tentando se fosse esse o caso. Ele pensava que, como a dificuldade por rank da classe era uniforme, ela era calculada com as estatísticas e equipamentos do jogador médio de rank 1, nível 50. Nesse caso, suas chances deveriam estar muito acima das outras. O procedimento de aumento de classe do Rei Dragão tinha sido mais fácil do que o do Imperador Demônio, então Draco acreditava que tinha uma chance. Se ele tentasse novamente, ele estimou uma chance de sucesso de 30%. Ele primeiro piscaria em direção às Ki Dragones e dispararia Omega Queima-Roupa. Depois de eliminá-la, ele seria enviado ao seu primeiro estado de invencibilidade, então invocaria o Dragão Negro. O Dragão Negro enfrentaria o Dragão Dourado enquanto prendia o Dragão da Terra em uma ilusão. Ele dispararia um segundo Omega no Dragão da Terra e teria sua segunda vida encerrada. Como afirmado anteriormente, a invulnerabilidade era externa. Se ele pensasse que era inteligente, poderia disparar ômegas ilimitados enquanto estava invencível. Isso não seria uma piada. Draco se considerava mais inteligente do que a IA que o reequilibrou exatamente para evitar esse tipo de interação brecha entre suas habilidades. Draco então resistiria o máximo que pudesse até que o Dragão Dourado fosse derrotado. No entanto, ele estimou que seu Dragão Negro só poderia reduzir o Dragão Dourado para 10% antes que o tempo acabasse. Nesse ponto, ele teria que enfrentar o monstro sozinho. Este seria o ponto de partida, onde ele teria que usar todas as suas habilidades e técnicas para drenar os últimos 10% e se tornar um Rei Dragão. No entanto, ele olhou para a chance de sucesso da classe Rei Dragão e viu que era a mesma de antes. Não tinha aumentado nem diminuído, então Draco começou a duvidar de sua ambição elevada. Afinal de contas, se esta classe deveria ter a mesma dificuldade que a do Imperador Demônio, como ele poderia ter sucesso tão facilmente? Ele nem teve a chance de pedar durante o do Imperador Demônio, então o Rei Dragão teve que ser igualmente duro. A classe Dragon King era ainda superior à classe Demon Emperor, então não foi mais fácil. Havia mais coisas na batalha com os 3 Dragon Lords que ele ainda não sabia. Mas ele ainda foi capaz de derrotá-los um pouco, então isso não poderia ser. Draco coçou o queixo pensativamente e fez uma pergunta muito prudente. Depois de uma tentativa, os habitantes do procedimento se lembram da minha tentativa anterior ou tudo foi reiniciado? Anúncio do sistema para o jogador. Todos os cenários do procedimento Class Up são redefinidos após cada tentativa. Todos os tempos de espera de itens e equipamentos também são redefinidos após cada tentativa. Draco franziu a testa profundamente e fez uma última pergunta. Minhas chances de sucesso são recalculadas após cada tentativa. Anúncio do sistema para o jogador. Sua chance de sucesso é recalculada com base no seu progresso durante a última tentativa. Draco congelou. Então, a IA estava dizendo que mesmo com todas as suas habilidades e benefícios, além de lutar contra seus inimigos depois de entender seus estilos de batalha enquanto eles esqueceriam o dele, ele ainda teria a mesma chance de sucesso. Draco não queria acreditar, mas a IA era a última entidade no universo que falaria besteira sobre algo assim.
Se calculasse isso depois de executar centenas de simulações, então ele teria que fazer centenas, ou atualmente milhares, de tentativas para obter a combinação certa. Realmente não ajudou que seu dinheiro o limitasse a mais 33 chances. Draco parou por um longo tempo antes de sair do salão de treinamento. Ele ficou no corredor deste andar específico do Guild Hall por cerca de 1 hora antes de entrar novamente no Training Hall. Ele mais uma vez optou por selecionar os procedimentos de promoção de classe antes de prosseguir, escolhendo a opção aumento de classe. Desta vez Draco ativou seu aspecto geral no momento em que fez a escolha, logo antes de ver a primeira tela. Anúncio do sistema para o jogador analisando a alocação de estatísticas do jogador. Anúncio do sistema para o jogador analisando as habilidades dos jogadores. Anúncio do sistema para o jogador analisando o físico do jogador. Anúncio do sistema para o jogador analisando o equipamento do jogador. Anúncio do sistema para o jogador analisando as técnicas dos jogadores. Anúncio do sistema para o jogador analisando caminhos de classe de jogadores. Anúncio do sistema para o jogador análise do jogador concluída. Novas opções disponíveis. Mostrar. Sem número ele rapidamente dissipou sua forma com um suspiro pesado e ofegante como se estivesse correndo uma maratona. Ele estava realmente pressionando para usá-lo por todos os 3 milissegundos que pudesse, mas queria testar algo. Se sua ideia desse certo, ele seria sólido. Caso contrário, ele apenas ficaria decepcionado, sem ter perdido nada. Draco pediu ao sistema para exibir as opções e olhou para a primeira fila. Ele sorriu quando viu que sua ideia valeu a pena no final. Abyssal Prime, classe e classificação, divino chance de sucesso, 100% preço. 1 bilhão de platina por tentativa Dragão Rei, classe e classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço. 1 milhão de platina Devil Lord, classe e classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço. 1 milhão de platina Imperador Demônio, classe e classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço. 1 milhão de platina por tentativa Magus, classe e classificação, lendário chance de sucesso, 0,01% preço. 1 milhão de platina por tentativa etc. Tudo estava igual a antes, com uma diferença fundamental. Havia uma nova classe chamada Abyssal Prime que também estava no rank divino, mas o que chocou Draco foi que ele tinha 100% de chance de sucesso. Em outras palavras, tudo o que ela precisava fazer era se apresentar e ele conseguiria. Mesmo que ele tentasse falhar propositalmente no procedimento, ele ainda teria sucesso. No entanto, seu entusiasmo desapareceu quando viu o preço. 1 bilhão de platina. Como ele deveria ganhar tanto em tão pouco tempo? Mesmo que ele vendesse 10 mil cristais de primeira qualidade, ele não alcançaria essa quantia devido ao valor que ir com a alta oferta deles. Não só isso, mesmo que ele os vendesse por essa quantia, todo o poder o esfaquearia até a morte. Ele estava mais inclinado a vender seu dispositivo avançado de criação espacial por dinheiro, mas se o fizesse abertamente, também seria morto. Se ele fizesse isso em particular, só funcionaria nas primeiras vezes antes do show terminar, definitivamente muito antes de ele receber essa quantia. Assim que esses poderes percebessem que ele ainda tinha mais deles, o pavilhão dos maníacos de guerra não o protegeria, mas provavelmente lideraria o ataque para esmagá-lo até o esquecimento. Anteriormente, Draco havia planejado vender para as outras raças, mas isso era mais como um itens para a troca. Por exemplo, ele poderia exigir oportunidades de mudança de classe, raça para os membros da Umbra, terrenos, equipamentos / itens / habilidades / feitiços únicos que eles possuíssem, etc. Havia uma razão pela qual os humanos eram a espécie dominante em Bondless, apesar de terem sua avaliação gritada a cada milênio. Se nem mesmo a raça humana pudesse lhe dar toda a platina bruta de que precisava, então as outras raças seriam menos prováveis. A menos que ele conseguisse encontrar algum cofre do tesouro da época antiga. Naquela época, existiam até trilionários em termos de platina, muito menos um mero bilhão. Não era como agora, onde os mais ricos só tinham 1 bilhão coletivo, a associação mercante, e a maior parte disso provinha de ativos fixos. Mas como se poderia imaginar, Draco não sabia onde estava tal coisa. Se ele soubesse, por que estaria preso na linha do tempo anterior? No entanto, Draco identificou alguns locais possíveis. O primeiro foi o Reino Anomalia,
onde Hila alegou que não conseguia ver além da parede. Já que o reino foi construído pelo pai de Ikari, um deus de semi-origem, deveria haver algo bom lá. A segunda foi a cidade ancestral dos dragões. No entanto, ele só poderia cessá-lo depois de completar sua missão divina, que era restaurar a raça dos dragões. Restaurar a raça do dragão, missão divina. Descrição: como um dos 2 Dragonkin restantes no mundo, a tarefa recai sobre seus ombros para reconstruir a raça dos dragões de sangue puro por qualquer meio necessário. Observação: 1. Não há penalidade por falha. 2. Esta missão não tem limite de tempo. Recompensas: reputação máxima com a raça do dragão, acesso ao tesouro dracônico divino e à cidade do dragão ancestral. O terceiro e último foi o Abyssal Trove, que era a habilidade ativa da Abyss Key. Isto foi preparado para quem conseguiu esta missão, e existia na Era Antiga, nunca tendo sido aberto desde então. Destas 3 opções, a mais acessível foi o Tesouro Abissal. A barreira do Reino Anomalia era composta de energia divina e nem mesmo Hila conseguia ver através dela. Era improvável que Draco pudesse destruir uma parede feita de energia divina com seus meios atuais. Na verdade, dizer que era improvável era ser generoso, extremamente generoso. Quanto ao segundo, era sua tentativa mais realista, mas não era algo que pudesse ser feito a menos que Draco pudesse avançar o tempo. Mesmo que ele desse 100 ovos a Ikari, até que eles eclodissem, nada seria certo. O tesouro abissal era a única escolha no curto prazo, embora Draco tivesse planejado dá-lo a Eva e seu povo enquanto ele estava na missão única do tesouro de Deus do refinamento. Suas passivas eram a chave para completar a missão e ser o vencedor final, mas Draco queria arriscar tudo pela classe divina. No entanto, ele estava hesitante. E se o Abyssal Trove tivesse ótimos itens, o que era totalmente normal, mas sem dinheiro? Afinal, ele foi construído para armazenar itens preciosos caso o mundo fosse destruído por monstros do vazio naquela época. Quem economizaria dinheiro quando o mundo estivesse chegando ao fim? O dinheiro se tornaria a coisa mais inútil, e os itens, bem como os materiais úteis, seriam os mais importantes. Draco estava preso entre uma rocha em um lugar difícil. Ser egoísta e destruir a chave para buscar a possibilidade de riqueza suficiente para obter a classe divina ou ser altruísta entregando a chave ao seu povo para usar em seu benefício, optando por tentar encontrar outros caminhos para a classe divina. Draco enviou uma mensagem para Rivetingnight e compartilhou tudo isso com ela. Antes de tomar uma decisão, ele queria uma segunda opinião, e Rivetingnight era a melhor pessoa para pedir tal coisa. Use a chave. No final das contas, e ajuda externa. Adquirir uma classe divina beneficiaria você em um nível fundamental, e certamente posso massacrar monstros do vazio sem ela. Eva. Depois que ela disse isso, Draco suspirou de alívio e assentiu. Ele estava pensando demais. Tudo o que ela precisava fazer era adquirir a classe por qualquer meio necessário e dominar o mundo. Quando um monstro como Rivetingnight precisou de uma chave do abismo para lutar, ela estava atualmente se preparando para sair e acumular experiência para alcançar o rank 2 depois de Draco, bem como aumentar seu arsenal de itens lendários, épicos. Quando ela terminasse, ela estaria tão quebrada quanto Draco estava atualmente, que era como deveria estar, já que eles tinham a mesma força relativa. Draco ativou a habilidade Abyssal Trove da chave. Anúncio do sistema para o jogador: você começará a missão bônus Abyssal Trove. Seu item, Abyss Key, será destruído após a ativação. Aceitar. Sem número. Draco escolheu sim e foi levado para terras distantes. Guild Wars capítulo 269, Tesouro Abissal. Um Draco nasceu em um vale sem árvores, apenas grama verde e uma brisa suave. Estava ensolarado e os raios dourados faziam sua pele vibrar ao contato. Um lugar tão agradável não deveria abrigar o tesouro abissal, mas o grande forte diante de Draco dizia o contrário. O que o deixou sem palavras foi o fato de ser pintado de rosa e ter corações fofos por toda parte. O portão do forte se abriu lentamente com uma onda de fadas cercando Draco de excitação e alegria. Eram todas mulheres, mais ou menos do tamanho do polegar de Draco. Cada uma de suas trilhas veio em cores diferentes, algumas azuis, outras rosa, outras vermelhas. A única cor que faltava era o preto. O que era bastante previsível. Antes que Draco pudesse perguntar a um deles o que diabos estava acontecendo, ele ouviu um barulho contínuo de passos vindo em sua direção.
Ele desviou os olhos das fadas para olhar. Uma trupe de lindos ursinhos de pelúcia ambulantes. Todos eles eram do tipo que uma garotinha adoraria. Esta trupe marchando tocou um tema de banda enquanto circulavam ao redor de Draco 3 vezes antes de abrir um caminho para ele, ficando equidistantes um do outro em ambos os lados do caminho. As fadas puxaram e puxaram Draco para que ele entrasse, mas ele fez questão de escanear o local com os olhos de Kael e também com seu controle primeiro. Sentindo que não havia ameaças nas proximidades, ele entrou no forte em meio à fanfarra. O interior o deixou ainda mais sem palavras. Havia muitas bonecas ambulantes que saltitavam delicadamente, como se estivessem em uma comédia dos anos 80. Quando viram Draco, eles riram e piscaram. Draco caminhou pelo pátio do forte e finalmente chegou à fortaleza, tendo a porta aberta para ele majestosamente por 2 bonecas vestidas de criadas. Ao entrar, ele examinou o interior do forte e descobriu que não havia nada digno de nota aqui. Nenhum item, dinheiro ou outras guloseimas estavam presentes, mas ele viu algo que completou a cereja do bolo. Sentado em um trono no centro do salão principal do forte estava um unicórnio, com postura semelhante à de um bípede, apesar de ser um ser quadrúpede. Ele tinha uma expressão de interesse no rosto enquanto olhava para Draco. Então, depois de quantos milhares de milênios se passaram, finalmente há alguém que conseguiu visitar o tesouro abissal. O unicórnio declarou com uma voz grave e profunda, que entrava em conflito com seu design fofo e caricatural. Draco se perguntou se um de seus pratos preparados possivelmente incluía algum tipo de droga que fez efeito no momento em que ele entrou nesta missão. Ele francamente sentiu como se alguém o tivesse enviado para o mundo dos sonhos de uma garotinha. Onde exatamente está o tesouro? Draco perguntou calmamente. O unicórnio acenou com as mãos. Oh, não se preocupe, você será levado para lá em breve. Mas antes disso, passei tanto tempo aqui sem companhia, então gostaria de treinar um pouco. Certamente você não se importa. Draco estava confuso. Um unicórnio queria lutar com ele? Isso foi real. Ainda assim, Draco não iria discordar. Ele era um verdadeiro jogador e, pela maneira como o unicórnio falava, ele sentia o cheiro de uma recompensa ou bônus secreto se ganhasse a disputa. Claro. Por favor, me guie, bom senhor. Draco concordou humildemente. O unicórnio assentiu em aprovação, claramente satisfeito com a humildade de Draco. Verdadeiramente um rapaz exemplar. Então, vamos começar. Assim que o unicórnio terminou de falar, ele desapareceu de seu trono, chocando muito Draco. Ele então desembainhou ambas as espadas e executou a habilidade de espadas 147, Redemoinho. Esta era uma habilidade semidefensiva onde Draco balançava ambas as lâminas de forma circular, usando a força para girar em círculos. Era muito semelhante à habilidade de Boed, Colossus, e tornava a vizinhança imediata de Draco um tanto intransponível. Houve um barulho quando sua técnica foi interrompida, pois Dragorugil colidiu com um dos cascos do unicórnio. O casco em si não foi danificado nem um pouco. Na verdade, parecia possuir a mesma solidez e robustez de uma arma real. Este fato foi confirmado para Draco quando o outro casco dianteiro do unicórnio avançou como uma cobra, tão rapidamente que seus olhos não conseguiam segui-lo. Ele foi atingido no peito e recuou alguns passos. Menos 3.000. Os olhos do unicórnio se arregalaram quando ele viu quão pouco dano ele causou a Draco com seu ataque casual, enquanto os olhos de Draco se arregalaram ao ver o quanto um ataque casual do sujeito foi capaz de prejudicá-lo. Ele estava usando a armadura Dragorugil, pelo amor de Deus. Mesmo um golpe casual de Kyongki, que era uma entidade suprimida do Rank 7, não fez nada com ele naquela época. Draco franziu a testa e usou sua habilidade de espada 97, Forceps. Dragorugil acertou um uppercut enquanto Fragarash acertou por cima, ambos no mesmo ângulo, mas opostos. Se alguém olhasse para Draco de lado, ele pareceria uma tesoura cortando alguma coisa, com seu corpo atuando como pivô. O unicórnio viu essa técnica e ficou satisfeito. Ele usou os 2 cascos para colidir com as lâminas, parando seu avanço com relativa facilidade. Draco sorriu maliciosamente, ativando seu verdadeiro corpo de demônio com chifres. Sua força deu um salto repentino e inesperado, e o unicórnio foi pego de surpresa. Ambas as espadas se aproximaram dele, cortando feridas profundas em seu corpo enquanto ele recuava para evitar ser cortado ao meio.
Sangue branco vazou de seus ferimentos e ela parecia achar difícil acreditar que poderia realmente ser ferido. Assim que Draco estava prestes a continuar, ele foi atingido por uma fome avassaladora que tomou conta de sua razão. Quando ele se virou para a fonte, ele viu que era o sangue caído e ainda pingando do unicórnio que chamava sua alma como a música de uma sereia. Draco se esqueceu da batalha e absorveu todo o sangue que conseguiu. Oh, ah! Draco gritou em êxtase quando o sangue entrou em seu corpo e foi consumido. Palavras não poderiam descrever a sensação de prazer que percorria seu sangue enquanto sua herança do demônio com chifres convertia esse sangue em alimento. Era como comer chocolate doce com leite depois de evitar açúcar por 10 anos, ou como comer um churrasco escaldante com molho depois de 10 anos mascando grama para sobreviver. O unicórnio tinha uma expressão de choque e também de desgosto ao ver a ação e reação de Draco. No entanto, seu coração gelou quando os olhos vermelhos e bestiais de Draco caíram sobre ele. Ah, não! Ele pronunciou, pouco antes de Draco lançar-se sobre ele com uma série de ataques precisos e loucos. Estava claro que Draco não tinha dado tudo de si antes, mas isso era normal. Draco quase instintivamente nunca mais deu tudo de si, já que nada o havia levado tão longe até recentemente. Mais cortês apareceram no corpo do unicórnio. Afinal, suas únicas armas eram os cascos e ele só podia usar 2 de cada vez. Como quadrúpede, ele já fazia esforço suficiente para se manter em pé, muito menos agora que estava sob pressão. Ele mal conseguia acompanhar. Com cada golpe de Draco que rompia sua defesa, Draco ficava ainda mais selvagem à medida que absorvia mais e mais do sangue saboroso. Ele se sentia como se fosse um mero peixe no oceano enquanto Draco era um tubarão. O menor sangue que ele perdesse atrairia e capacitaria os tubarões a persegui-lo como loucos. Quanto mais sangue ele perdia, mais fraco ele ficava. Como tal, o unicórnio rendeu-se e desistiu. Não fazia sentido ser drenado por esse sujeito vampiro sem motivo. Draco parecia angustiado por ter que parar, mas controlou sua sede de sangue e desligou seu verdadeiro corpo de demônio com chifres. Assim que o fez, Draco ficou surpreso ao descobrir que o desejo pelo sangue havia desaparecido. Agora quase inexistente. Então, parecia que sua súbita sede de sangue foi causada pelo verdadeiro corpo do demônio com chifres, o que fazia algum sentido. O unicórnio voltou ao seu trono e sentou-se nele cautelosamente. Ele olhou para Draco com uma expressão amarga e falou: "Por favor, descanse um pouco, minhas bonecas irão levá-lo ao tesouro para reivindicar o que você procura. Além disso, já que você me superou, deixe-me informá-lo, que hoje parece ser seu dia de sorte. Recentemente recebemos um visitante raro que só aparece erraticamente no mundo em momentos completamente aleatórios. 2. Então pensei em informá-lo sobre a localização deles." O unicórnio acenou para que uma boneca se aproximasse. "Leve nosso convidado, Sr. Draco, não é? Para o trove depois que ele terminar de reivindicar o que precisa, leve-o até o convidado especial." A boneca assentiu e esperou que Draco terminasse de descansar. Draco realmente não precisava, mas aproveitou esse tempo para se fortalecer da maneira que pôde. Ele se recusou a acreditar que poderia simplesmente entrar no tesouro e pegar o que quisesse. Essa luta com o unicórnio não poderia ter sido tudo. Ele definitivamente teria que provar seu valor de alguma forma, fosse matando guardiões, passando em testes ou qualquer outra coisa que pudessem lançar contra ele. No entanto, só porque ele foi abusado pelos Lordes Dragões e pelos 4 Cavaleiros não significava que ele poderia ser abusado aqui. Afinal, esses foram cenários únicos dos quais literalmente nenhuma outra pessoa em seu posto poderia sobreviver por um segundo. Como tal, ele logo se recompôs e alertou o unicórnio que estava pronto para partir. O sujeito assentiu e seu assistente conduziu Draco através do forte colorido. Draco viu algumas decorações muito vivas que faziam este edifício fortemente fortificado destinado à guerra parecer um teatro. Ele só pôde permanecer quieto e aprofundar-se nas profundezas do forte, optando por abster-se de comentar sobre o assunto. Logo, a boneca o levou até uma enorme porta dupla dourada que pelo menos parecia normal. Estava trancado com um enorme cadeado dourado e era possível ver nele uma fenda para a chave do abismo. Draco pegou a chave e colocou-a no cadeado, girando enquanto fazia isso. Com um brilho intenso que iluminou toda a área, o cadeado foi destrancado, mas a chave do abismo se desintegrou lentamente.
Draco avançou e abriu as enormes portas duplas. Quando ele viu o que havia do outro lado, seus olhos se arregalaram. Montanhas e montanhas de itens, materiais e ornamentos estavam empilhados ao acaso. Havia prateleiras repletas de poções e uma pequena quantidade de armas de guerra ao lado também. O que confundia até mesmo alguém como Draco era que havia uma montanha de cristais de éter, variando de baixo a alto grau. Dentro do monte havia um grande dispositivo construído como uma plataforma, com um slot para um equipamento e outro para um cristal de éter. Draco verificou e descobriu que era um dispositivo mágico que poderia auto-imbuir equipamentos com energia etérica. Porém, o que chamou sua atenção foi uma pequena carruagem na parte de trás. Parecia uma loja reformada. Tinha um enorme cartão acima com o título Comerciante Mundial. Ele foi pintado de azul claro e o interior foi preenchido com fileiras de itens de estoque com etiquetas de preços de ações. Parecia, francamente, uma loja comum que um jogador comum usaria diariamente, se não fosse por sua localização atual. No entanto, a boneca que trouxe Draco até aqui caminhou até a loja do Mercador Mundial e falou com uma voz delicada. Milord, este é o nosso estimado convidado. O Mercador Mundial dificilmente nos visita, mas ele apareceu desta vez. Draco assentiu. Ele então caminhou até esta loja e ativou a interface. Ele queria ver do que se tratava. Anúncio do sistema para o jogador. Bem-vindo à interface mundial do comerciante. Esta é uma entidade do sistema, não pertencente a nenhuma espécie do jogo, e foi criada para facilitar o comércio direto com indivíduos por itens e também por fundos que não podem ser adquiridos localmente. O Mercador Mundial aparece aleatoriamente no mundo, então fique atento para sua próxima aparição. Guild Wars Capítulo 270 Tesouro Abissal 2 Draco ficou devidamente surpreso. Uma comerciante do sistema. Tal coisa existiu? Isso não significaria. De repente, a respiração de Draco ficou áspera e seu corpo tremeu. Ele releu os detalhes do Mercador Mundial e de repente entendeu exatamente o que era essa entidade. Boundless era um jogo sandbox hiperrealista com um mundo em constante evolução. Como tal, certas mecânicas que possuía romperam com os RPGs tradicionais de antigamente. O primeiro foi o mercado. Em vez de vender para o sistema e comprar qualquer coisa do sistema, desde que tivessem dinheiro, os jogadores tinham que negociar com NPCs ou outros jogadores de uma forma realista. Você não poderia ir a um quiosque aleatório e comprar um item lendário mesmo se tivesse dinheiro. Você teria que competir com outros para encontrá-lo e comprá-lo a um preço competitivo. Dois vendedores podem estar próximos um do outro, mas um item que você poderia encontrar em abundância na loja do vendedor A seria drasticamente diferente do que estava na loja do vendedor B. Como tal, cabia ao jogador encontrar a melhor loja que tivesse os itens de que precisava. A segunda foi negociação, dinheiro infinito. A maioria dos RPGs de antigamente tinha vendedores que podiam comprar tudo e pagar o preço indefinidamente. Isso quer dizer que era possível trazer 999 pilhas infinitas de cristais de éter e trocá-las todas para obter um jogo que quebrasse 100 trilhões de platina, presumindo que Boundless fosse um RPG como esse. No entanto, os fornecedores da Boundless tinham uma quantidade limitada de fundos que poderiam usar para comprar seus itens. Variava de acordo com cada fornecedor com base em sua vida pessoal, financeira, assim como no mundo real. O terceiro foi o preço, juros universal. Em outras palavras, um vendedor em uma área saturada de minas de ferro e um vendedor em uma área sem minas compraria minério de ferro pelo mesmo preço em RPGs antigos. O preço foi fixado em um valor fixo e nunca mudaria para se adequar à demanda e à oferta. Outra parte disso foi o aspecto do interesse. Usando o mesmo exemplo anterior, um vendedor perto de uma mina de ferro ainda iria querer minério de ferro, apesar de poder estar saturado com ele. A maioria dos verdadeiros fornecedores balançaria a cabeça e diria que não estava interessada. Boundless lidou com essas três coisas de uma maneira real, então Draco, um reencarnador, sofreu por isso. Devido à escassa capacidade de ganhar dinheiro com o sistema, numa tentativa de o sistema manter a economia estável, não se podia ganhar muito de uma só vez. Uma vez limitado o máximo de riqueza, este caiu para o fluxo circular de rendimento para manter a economia viva e saudável. Porém, este mercador mundial era exatamente o que havia sido descrito, um fornecedor do sistema que agia como aqueles fornecedores daqueles antigos RPGs que rodavam em um motor em vez da IA.
Draco primeiro testou o mercador mundial retirando os 500 cristais de éter de baixo grau que ele ganhou a massacrar monstros do vazio nas planícies arruinadas de Derion. Quando ele decidiu vender um, o preço da negociação foi listado como 99 ouro. Draco congelou ao entender isso com total incompreensão. Um cristal de éter que custa menos que um platina. O sistema estava tentando enganá-lo ou o quê? Como são calculados os preços? Draco perguntou ao mercador mundial, embora não houvesse ninguém lá dentro. Um pequeno pop-up do próprio mercador mundial apareceu, respondendo à pergunta de Draco com prudência. Sistema Mercante Mundial. O mercador mundial é uma entidade da Era Antiga e só aparece em locais de destaque que existiam naquele período. Como tal, todos os preços são calculados pelos seus valores na Era Antiga. Draco deu um tapa na testa. Porra, tudo fazia sentido agora. Ele, como todos na multidão, presumiu que o mercador mundial havia aparecido aqui em resposta à sua necessidade direta de dinheiro. Draco foi ainda mais longe ao pensar que a IA estava presenteando com um dote antecipado, mas parecia que ele tinha pensado muito em si mesmo. Se o mercador mundial aparecesse aleatoriamente em locais importantes que existiam na Era Antiga, então ele teria, no máximo, 4 ou 5 lugares pelos quais ele circulava. Definitivamente, um seria a cidade ancestral dos dragões, e talvez 2 outros lugares que conseguiram sobreviver à catástrofe da Era Antiga. Como tal, ele tinha 20% de chance de encontrar este mercador mundial em qualquer um desses locais. Se ele não tivesse usado a habilidade Tesouro Abissal hoje, ele teria perdido essa chance e teria mudado para outro lugar. O mercador mundial não apareceu magicamente porque queria que estivesse aqui. Já estava aqui antes de ele chegar, ele acabou de chegar para conhecê-lo. Se ele não tivesse vindo, nada teria mudado, teria continuado seu ciclo indefinidamente. Draco franziu a testa profundamente. Essa questão de usar os preços da Era Antiga era problemática. Itens que eram para matar na Era atual, como cristais de éter, eram comuns como água naquela época. Veja aquela enorme cidade ancestral dos dragões em que ele entrou durante o procedimento de aumento de classe do Rei Dragão. Quantos dragões estavam vivos então? Com cada um deles produzindo no mínimo um cristal de éter de baixo grau por hora, quantos poderiam ter sido produzidos no total? Como tal, nunca houve escassez para eles como agora. Os dragões não tinham utilidade para os cristais de éter, então eles sempre os negociavam por um preço baixo devido à alta oferta e ao seu próprio orgulho. A cidade ancestral era a cidade número 1 do mundo, então para que ela precisava da miserável renda de seu cocô mágico? Às vezes, eles até distribuíam cristais de graça. Draco pegou um cristal de qualidade média e verificou seu preço. Foram 50 platina por um. Inacreditável. Algo que era vendido por 10.000 platinas agora custava apenas 50 platina naquela época. Que nível de inflação era esse? Draco experimentou um de alta qualidade e viu que custava 300 platina, que era um preço respeitável quando comprado em grandes quantidades, mas comparado ao preço atual de 50.000 platina, era uma piada. Draco cuidadosamente trouxe um cristal de éter de primeira qualidade. Quando viu o preço, ficou sem palavras. Foi vendido por apenas 5.000 platina. Comparado com o valor inestimável que tinha nesta época, este preço era verdadeiramente como comprar água engarrafada. Só a guilda dos mercadores poderia comprar com facilidade mais de 10.000 cristais de primeira qualidade, o que equivaleria a cerca de 50 milhões de platina. No entanto, eles gastaram mais de 70 milhões para comprar 700 cristais de qualidade média e 400 de alta qualidade naquela época. Draco jurou levar isso para o túmulo. Se a guilda dos mercadores descobrisse que eles pagaram tanto, eles poderiam simplesmente brigar com ele até a morte. Vendo que vender cristais não era lucrativo, Draco ponderou. O que ele tinha que poderia vender bem na Era Antiga. Ele duvidava que qualquer coisa que tivesse fosse rara na Era Antiga. Primeiro, ele verificou o cronômetro do mercador mundial. Restaram 22 horas e 10 minutos antes de mudar para outro local. Draco sabia que lhe restava muito pouco tempo para realizar testes e experimentos. Ele olhou para os montes de itens atrás dele e gesticulou para eles. Quero vender tudo isso. Quanto custaria? Afinal, nada aqui era tão valioso quanto a sua classe divina. Mesmo que houvesse itens lendários entre eles, ele não lamentaria a perda. Afinal, ele logo seria capaz de fazê-los.
E seriam ainda melhores que os itens lendários tradicionais. Sem falar que você não pode lamentar o que ainda não inspecionou. O mercador mundial respondeu. Sistema mercante mundial calculando. Aguarde. Sistema mercante mundial. O valor total de todos os itens é de 300 milhões de platina. Gostaria de fazer a troca? Sem número. Draco balançou a cabeça, mas escolheu sim. 300 milhões de platina o tornaram muito mais rico do que a maioria das pessoas no mundo em termos de gastos com dinheiro, mas eram apenas 30% do valor total de que ele precisava. Draco abriu seu inventário e tirou o único item que tinha consigo que era realmente valioso, independentemente da época. É isso mesmo, ele pegou seu dispositivo avançado de criação espacial. Quando ele o colocou no mercado mundial para ver por quanto seria vendido, ele ficou surpreso. O preço foi de 5 milhões de platina por um. Em outras palavras, para obter os 670 milhões de platina restantes que ele precisava para pagar pela classe divina, ele teria que vender todos os 100 dispositivos avançados de criação espacial que ele havia feito, além de outros 30 e mais deles. Com hesitação, Draco escolheu fazê-lo. Depois de vender os 100 que tinha em estoque, ele foi abençoado com 500 milhões de platina. Pode parecer conveniente, mas o fato é que Draco estava sofrendo uma séria perda aqui. No leilão do primeiro jogador, um dispositivo foi vendido por 4,5 bilhões de cristais de éter de baixa qualidade. Se um cristal de baixa qualidade valesse 1.000 platina na era atual, ele ganharia 4,5 trilhões de platina com apenas um dispositivo quando convertido. Comparado com 5 milhões por um, quanto ele estava perdendo. Mas ele poderia se dar ao luxo de dar uma espiada. Não, Draco não poderia. Ele só poderia engoli-lo e convertê-lo em dinheiro o mais rápido possível. Assim que obtivesse a classe divina, ele ensinaria a ele uma lição de retaliação. Draco tirou todos os materiais que tinha em seu inventário. Todas as coisas que Dania comprou para ele foram mantidas em seu inventário, bem como centenas de materiais comuns e incomuns diferentes que poderiam ser convertidos para cima com o pai da Daniel Jr. Afinal, ele planejava ir para o tesouro de Deus do refinamento logo depois de conseguir a aula. Se ele fosse lá e precisasse fazer mais dispositivos ou fabricar alguns itens, como poderia conseguir matéria-prima? Assim como o tesouro abissal, a missão única impedia a comunicação com aqueles no plano principal, então ele ficaria sozinho para adquirir tais materiais. Draco começou a trabalhar. Com a quantidade de tempo restante para o mercador mundial permanecer aqui, ele só poderia fazer mais 132 dispositivos, já que seu tempo médio de fabricação era de 10 minutos para um deles. Ele tinha uma abundância de cristais de éter de alto nível, mas o problema era que as pedras do vazio não eram um recurso infinito. A quantia que Draco possuía era cerca de 70% do que estava em circulação. Ele já havia usado 80% deles e o restante era para emergências. Afinal, o dispositivo avançado de criação espacial tinha muitos usos que Draco planejava abusar completamente para seu próprio benefício. Draco fez um dispositivo, 2 deles, 3, 10, 20 e finalmente 30 deles. Ele então criou 10 extras, dos quais adicionou 4 aos 30 que fez primeiro. Ele agora tinha menos de 5 pedras do vazio restantes, mas Draco não se incomodou. As palavras de Riveting Nietzsche o lembraram de algo que ele havia perdido de vista graças ao leilão de jogadores. Os materiais foram feitos para serem usados, o dinheiro foi feito para ser gasto e os itens foram feitos para serem consumidos. Acumulá-los para um dia chuvoso era muito bom, mas não a ponto de sufocar o progresso orgânico. Draco finalmente adquiriu 1 bilhão de platina que precisava e sentiu seu coração tremer de excitação. Mesmo tendo desistido de todos os grandes itens do tesouro, bem como de todas as suas criações mais valiosas e do restante de seus fundos, ele estava no caminho para uma classe divina. Ele então deixou Trove e agradeceu ao unicórnio com um sorriso brilhante. O unicórnio sorriu de volta sem jeito e certificou-se de que havia distância suficiente entre ele e Draco. Assim que saiu do prédio, ele reapareceu no salão de treinamento, exatamente de onde havia saído. Com uma expressão surpreendentemente calma, ele acessou as mesmas telas antigas e correu para as opções de aumento de classe. Ele fez questão de ativar seu aspecto geral quando o sistema o escaneou, caso contrário tudo teria sido um desperdício. Draco era agora uma verdadeira vadia falida, mas ele se sentia rico de coração.
Ele escolheu a classe Abissal Prime imediatamente e, mais uma vez, foi levado embora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.